É errado sentir medo? Não, não é errado sentir medo e é impossível não sentir. Você vê que eu perguntei para eles se eles estão numa fase que eles sentem mais medo ou menos medo. Não foi para medir se vocês são mais corajosos hoje ou menos corajosos. Se vocês estão sentindo menos medo, pode ser que vocês tenham crescido, amadurecido, desenvolvido confiança, segurança, repertório, uma série de coisas, mas pode ser também que vocês não estejam fazendo coisas novas e grandes o suficiente. Porque o medo só aparece quando você está fazendo algo novo ou diferente, geralmente pela primeira vez. Ele não aparece quando você já está fazendo algo que você já faz há muito tempo. Ninguém tem medo de respirar. Agora, se você estiver em um lugar onde você sabe que tinha um veneno, que tinha fumaça, aquele lugar estiver diferente ou estiver novo, você vai ficar com medo. Tá? Então, não é errado ou feio sentir medo. E o medo ele não tem o poder de paralisar ninguém. Diferente do que as pessoas pensam, o medo é uma percepção que você tem de alguma coisa. A paralisia é uma decisão que você toma, só que você toma inconscientemente. E por que a gente decide parar? Porque a gente entendeu as coisas de um jeito errado. Então, uma das nossas premissas do medo é: o medo é um equívoco e acreditar nele é uma tolice. Toda vez que você estiver simplesmente parando, dizendo eu só não faço porque eu estou com medo, você está acreditando em um equívoco. Acaba virando uma justificativa que a gente encontra para não fazer aquilo que a gente sabe que se fizer, talvez vai ter que arcar com alguma coisa, com alguma decisão, com alguma mudança e a gente não quer ter essa responsabilidade. Então anotem aí, o medo é um equívoco. Medo tem alguma relação com crença limitante? Toda crença ela é limitante. A gente não acaba com as crenças limitantes. A gente troca uma crença pela outra. A gente não tem como ficar sem crença limitante. Toda crença limita. Tem gente que acha que se casar vai ficar limitado. Tem gente que acha que se ficar solteiro vai ficar limitado. Eu tenho medo de gastar dinheiro e me faltar. Que seria uma crença meio associada à escassez? Você vai ter um padrão de escassez e quando você fica pensando vai faltar, vai faltar, vai faltar, você acredita em algo que está errado. Só que tem um padrão aí. O padrão do abundante, ele sabe que tem, sabe que vai acabar, mas ele sabe que tem mais. O escasso sabe que tem, sabe que vai acabar, ele não acha que não vai acabar, ele sabe que vai acabar, só que ele tem medo de ficar sem. Os dois, na primeira camada, eles sabem que tem. Você dá 3 bananas para um, você dá 3 bananas para o outro. O abundante vai desfrutar daquela banana, o escasso ele vai guardar e comer com culpa. Os dois sabem que tem. Quantas bananas você tem? 3. E o outro, quantas bananas você tem? 3. Você pergunta para o escasso, vai acabar? Ele fala, vai. E ele está certo. Você pergunta para o abundante, vai acabar? Ele fala, vai. Só que o escasso acha que quando acabar ele vai ficar sem. O abundante sabe que quando acabar tem mais. Então, quando ele fica com medo de ficar sem, ele está acreditando em uma mentira, uma meia-verdade ou uma ex-verdade. O que é uma mentira? Alguém falou que não tem mais banana no mundo. Isso é uma mentira. Uma ex-verdade. Alguém falou que um dia foi no supermercado e não tinha banana naquele lugar. Aquilo naquele dia era verdade, mas hoje não é mais verdade. Então é uma ex-verdade. Perceba que toda vez que a gente sente medo, a gente acredita no que as pessoas que a gente ama ou que nos amam, as pessoas que nos amam falam. E elas têm uma ex-verdade. Na época da minha avó, na época da ditadura, na época da pandemia, aquilo é verdade naquela época, mas não é verdade em outra época. Então a gente acredita em uma ex-verdade ou em uma meia-verdade. É sempre uma mentira, uma ex-verdade ou uma meia-verdade. Para mim, a meia-verdade é uma das piores que tem. A meia-verdade é a pior. É a que geralmente aquelas pessoas que querem nos segurar, só que esse segurar por proteção acaba sendo uma manipulação, elas colocam uma meia-verdade e depois dessa meia-verdade elas vão preenchendo aquilo com mentira e a gente vai acreditando. Como lidar
e como desbloquear esses medos que foram criados lá na nossa infância, né? E que ficaram registrados no inconsciente, né? E às conscientemente vezes no consciente mesmo. E a gente faz no consciente aquilo que estava no inconsciente, né? Não sei se tem alguma relação. Por isso que a gente traz o medo para uma situação. O que você sente? Eu sinto que tal coisa vai acabar. A gente sempre fala, nós somos racionais com reflexos emocionais. Eu trago o que a pessoa sente só para ela ficar presente para aquilo, mas não é a sensação que importa. Eu sinto que tal coisa vai acontecer, eu sinto que tudo pode dar errado, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Ok, o que você pensa que faz você sentir isso? Aí eu já trouxe a pessoa para o racional. Se a gente acredita que o medo é um equívoco, o nosso papel no protocolo de combate ao medo é desmentir o equívoco que a pessoa está acreditando. Você pensa quando você sente esse medo. Com quem você aprendeu a pensar isso? Quem pensa igual a você? A gente coloca a pessoa naquele universo da mentira e depois mostra para ela que talvez, mesmo tendo algumas verdades ali, não são as únicas verdades. A gente faz ela olhar para outro lugar. Ok, quem pensa diferente? Tem mulher que vira e fala, homem é tudo galinha. Com quem você aprendeu a pensar assim? Quem pensa assim igual a você? Quem faz você pensar assim hoje? Ok? Entendi o universo dela. Agora vamos sair desse universo pequeno. Tem alguém que pensa diferente? Quando você vira e fala, eu tenho medo de não ser boa o suficiente. Ok, com quem você aprendeu isso? Quem pensa dessa forma? E a gente olha do outro lado e vira, tem alguém que pensa diferente? Porque talvez você esteja com medo de aceitar um desafio. A pessoa que te propôs aquele desafio possivelmente seja a pessoa que pensa diferente de você. Aí vale a gente entender por que ela pensa diferente, o que ela faz que faz ela pensar diferente, quais são as verdades dela. A gente coloca a mentira e a verdade e aí volta para a dependência emocional. Porque muitas vezes a gente se obriga a pensar igual a pessoa que a gente ama. Eu preciso pensar igual a minha mãe, eu preciso pensar igual às minhas irmãs, eu preciso pensar igual aos meus amigos, eu preciso pensar igual aos irmãos da igreja. Porque se eu pensar diferente, eu vou ser criticado, eu vou ser deixado e volta para aqueles 3 tipos de otimistas sem resultado. Quando o medo ele é relacional, aliás, comportamental, por conta de um comportamento, e se várias pessoas ao decorrer da sua vida te falam meias verdades ou verdades que você não acredita e isso entra em você como uma verdade absoluta. Como eu faço para desmentir esse medo que eu venho acreditando a minha vida toda? Então, como eu faço para conseguir desmentir esse medo e acreditar que ele não é real e deixar de ser irracional na minha cabeça, que para mim ele é racional? Legal. Sem querer, você falou a coisa certa. O medo ele é relacional. Você sente mais medo por acreditar na pessoa que você conhece, que você gosta e que gosta de você, do que de acreditar em outras pessoas. Existem outras pessoas dizendo algo diferente. A mensagem delas é diferente, a vida delas é diferente. Toda vez que eu estou no palco, que eu estou na live, eu tenho um post, alguém chega para mim e me pergunta, qual a sua religião? O que ela está dizendo? Se a sua religião for igual à minha, eu tenho autorização para acreditar em você. Se a sua religião for diferente da minha, mesmo que eu goste do que você está dizendo, eu vou continuar acreditando nas pessoas que são da minha religião, porque eu não quero desagradá-las, eu não quero confrontá-las, eu não quero ter problema com elas. Então, sim, o medo é relacional e ele vem sendo confirmado apesar de ser uma mentira. Nossa família, em geral, a igreja, as igrejas, em geral, a mídia está sempre confirmando os nossos medos. E não é nada contra igreja A, igreja B. Então, por quê? A religião ela tem um viés espiritual e um viés social. É daí que, em geral, vem o sinal da cruz, sabia? As pessoas estão ligadas com o Deus que elas acreditam e com as pessoas que acreditam no mesmo Deus que elas. Então, muitas vezes, quando ela não encontra a confirmação em cima, ela busca a confirmação do lado. Será que eu posso fazer? Será que Deus vai gostar? E aí você tem, muitas vezes, um controle social, não é espiritual, não é religioso, um controle social com balizas do medo. Desde criança, nós somos educados a partir do medo.
e um medo relacional. Se você fizer, eu vou ficar triste.